Olá, boa tarde a todos. Eu queria falar um pouquinho sobre umas coisas que disseram, né, que vocês já sabem, já publiquei tudo, de umas críticas que eu recebi no meu, de maneira privada, no meu chat privado, que eu publico tudo igual, porém eu pinto o nome da pessoa, a foto, mas eu publico tudo. E teve uma dessas críticas de uma membro da igreja que ela me disse: ah, essa Vânia aí deveria ser processada por caluniar a igreja. Ela está falando da Vânia Moore, tá? Todos já sabem quem é a Vânia Moore. Ela disse que deveria ser processada. Daí eu comecei a lembrar da Fawn Brody, que é uma escritora, tá? De 1970, por aí mais ou menos, eu não sei bem o ano. Ela era sobrinha do presidente da igreja e ela escreveu um livro em inglês, certamente a igreja nunca traduziu, óbvio que a igreja nunca ia traduzir esse livro para o português nem para o espanhol, porque a princípio a igreja deu autorização para ela era sobrinha do presidente da igreja, e eles deram autorização para ela fazer a biografia de Joseph Smith. Ela tinha acesso a muita informação, livros, recortes de jornais, notas, né, matérias que Joseph ele dava aos periodistas da época. Então, a igreja tem tudo isso guardado, está tudo em inglês. A igreja nunca traduziu para nenhum outro idioma, mas a igreja tem tudo isso aí, tá? E está aí, tem, a maioria delas acho que a igreja tem publicado na página oficial, mas também a igreja tem uma biblioteca da igreja física, uma biblioteca física com os livros, tudo fisicamente lá em Salt Lake. E ela, como sobrinha do presidente da igreja, ela foi lá e fez a biografia de Joseph Smith. E ela colocou o título, que agora eu não lembro bem como era em inglês, mas é que nenhum homem conhece a minha história. Esse título foi uma frase de Joseph a um jornalista que ele estava dando uma nota, uma matéria, e ele disse que ele não ia contar toda a história da vida dele, porque era muito complicado e nem ele ia acreditar se ele contasse a história. Então ela buscou informação de Joseph e ela fez esse livro. O que aconteceu? A igreja a princípio estava muito feliz, porque um livro contando a história de Joseph, um livro mais de apologia à igreja, e a biografia de Joseph, ficaram contentes. Só que quando eles começaram a ler o livro, eles não gostaram nada, porque ela foi fiel às fontes onde ela buscou. Ela buscou em livros da igreja, que a igreja tem, informação que a igreja tem guardada, tá? Informação verídica sobre a vida de Joseph Smith. Tudo coisas que ele escrevia, ou a mãe dele, Lucy Smith, escrevia. Eles escreviam diários, eles escreviam muita coisa, escreviam cartas uns para os outros lá, e a igreja tem tudo isso guardado. E ela se valeu desses livros para escrever esse livro, que ninguém conhece a minha história. Nenhum homem conhece a minha história. É o nome do livro em português. No Man Knows My History, em inglês, acho que é isso. Daí, quando a igreja tomou conhecimento desse livro, leu e viu o que ela escreveu, que ela não escreveu só as coisas que a igreja gosta de publicar, ela escreveu a verdade sobre a história dele. A igreja o que fez? Foi lá e excomungou a sobrinha do profeta. Claro, a igreja ela não tem problema, ela passa por cima de tudo e de todos para defender a história que ela desenhou bonitinha, coloriou, botou aí com cores bonitas, alegres, para que todo mundo acreditasse, né? A história verdadeira ela tem guardada lá as 7 chaves e hoje sim, quem quer saber está lá, está na página, está na biblioteca física com livros físicos de verdade que se podem tocar. A igreja tem, mas ela nunca traduziu para nenhum outro idioma, está tudo em inglês. Mas a igreja não processou a Fawn Brody porque estava caluniando a igreja, caluniando o profeta, o ungido de Deus, do Senhor, o profeta restaurador da verdade. Não, a igreja não processou ela, a igreja excomungou ela. E a igreja fez isso com muitos outros membros da igreja mais recentes,
porque também publicaram coisas da igreja. Então a igreja, olha, para vocês terem uma pequena ideia, a igreja ela é multimilionária. Ela tem um edifício só com a parte de advogados dela. A igreja tem um grupo de advogados que a defende em tudo quanto é assunto das empresas da igreja, dos negócios, de dinheiro que a igreja tem, assuntos religiosos, assuntos das áreas onde a igreja quer abrir uma área para começar a pregar o seu evangelho. A igreja tem um grupo de advogados grandes. Agora eu pergunto para você e todos vocês que acham que também a igreja deveria processar a Vânia, por que a igreja não processa todos os que vieram muito antes da Vânia, décadas e décadas antes da Vânia, e falaram a mesma coisa? Porque a Vânia ela repete o que outros traduziram, ou pelo menos publicaram, e ela traduziu para o português, informação que a igreja tem. Por que a igreja nunca processou ninguém? A igreja nunca processou John Delaney, por exemplo, que ele tem o Mormon Stories. A igreja nunca processou um outro grupo que eu não lembro mais, que é de 1970, que também começou a publicar as coisas da igreja, que começaram a ter acesso. Todos lá de Salt Lake, tá? Todos de Utah, algumas outras cidades, mas todos de Utah. Por que a igreja nunca processou eles? Por que a igreja nunca processou os que contaram que Joseph Smith ele teve relações sexuais com meninas de 14, 15, 17 anos? Por quê? Porque é informação verdadeira. O que a igreja faz? Ela excomunga, em vez de processar. Né? Porque se ela vai à justiça, essa pessoa vai poder provar que a informação é verdadeira. Se a igreja ela sabe que tem razão, ela vai até o último. Recentemente a igreja processou uma mulher que se levantou numa conferência geral e disse a todo pulmão, com toda a voz, ela disse: basta de encobrir os predadores sexuais, os abusadores sexuais na igreja. Essa mulher tem uma história aí de abuso e ela diz que a igreja está encobrindo, não denuncia para a justiça e, pelo contrário, ela defende os abusadores, né, os pedófilos e tudo mais. E essa mulher ela foi processada não pelo que disse, não, ela foi processada porque ela se levantou numa conferência geral, numa reunião espiritual da igreja, um momento de adoração e todo aquele blá blá blá. Por isso que a igreja processou ela e tirou dela quanto? $300, porque é o que eles podiam tirar dela, né? Mas a igreja fez isso para dizer que, olha, essas pessoas estão causando caos, estão incomodando as reuniões tão espirituais da igreja. Por isso, não porque ela diz que a igreja está encobrindo predadores sexuais, não. Então a igreja, ou ela vai lá e excomunga de uma vez, ou ela tenta negociar, tu tira aquela publicação, senão pode acontecer isso, aquilo outro. E, numa última instância, a igreja vai lá e excomunga aquele membro. Por que a igreja não faz isso? Não processa na justiça as pessoas que publicam as coisas da igreja. Por quê? Porque ela sabe que é verdade. E outra coisa que eu queria falar também nessa tarde, tem um elder que serviu na minha Missão Brasil Salvador Sul, que está lá no grupo do Facebook Missão Brasil Salvador Sul. Eu vou dizer o Bispo X para ele, porque eu sei o nome dele, nome completo, sobrenome, sei onde mora, sei tudo dele, já, praticamente. Eu nem lembrava que ele existia, mas agora eu sei. Porque ele foi lá e ele me disse num chat privado, numa conversa privada, que eu disse que eu não precisava, tá? Lá no grupo da missão ele disse, eu posso te ajudar. E eu disse, ajudar no quê? E ele não disse nada. E ele foi lá no chat, no Messenger do Facebook, e disse, eu na qualidade de bispo, eu posso ajudar você. E eu disse, ajudar em quê? Se eu nem sou mais membro da igreja, nem meus filhos, nós resignamos. Nós excomungamos a igreja da nossa vida. Então ele disse,
Eu disse, o que tu quer ajudar? E ele disse, por todas essas besteiras que você está publicando no seu lugar, né, no seu perfil. E eu disse para ele que as autoridades cobram um salário de até 150 mil dólares ao ano, algumas até 200 mil dólares ao ano, ou porque José Smith, ele foi casado com... Ele não foi casado, né? Porque a lei não permitia, mas ele teve relações com meninas menores de idade e ele inventou o casamento plural, o casamento celestial para justificar a traição dele a Emma Smith, ou porque eu falei algumas outras coisas e ele ficou furioso da vida e disse... Olha, eu vou ler aqui para vocês algumas coisas que ele escreveu, tá? E ele, dentro todas as coisas que ele disse, você é uma coitada, você é uma pobre coitada, inocente, acredita em tudo que dizem para você. Qualquer coisa que te falam, ele escreveu tudo errado, tá? Eu tô lendo da forma correta, mas ele escreveu nada de concordância verbal nem nada, não sabe escrever de nada. E ele disse, você não estuda nada. Ele estudou, né? Você estudou, né, Bispo X? Você estudou e você não sabe escrever. Você não tem conhecimento nenhum, ele disse. Nunca teve testemunho. Olha só, ele me conhece, ele sabe até o que passa dentro da minha mente. Você nunca teve testemunho. Tudo que falam de você, tudo que falam você acredita. Salário das autoridades, sobre o salário das autoridades, ele disse, você é burra, porque você nem sabe que eles doam tudo, que eles participam da lei de consagração. Tá, né? Nem vou dizer nada disso agora, mas ele disse, você não sabe o básico da igreja. Aí eu tenho que rir, porque quem não sabe é você, Bispo X, você que não sabe nada dessa igreja, que eles nunca doaram nada para a igreja, tá? Todos os bens que eles tinham antes de ser autoridades gerais continuam no nome deles, querido. Eles não doaram nada. E no caso de Monson, que que não fez missão, mas desde jovem, ele se formou na universidade e começou a trabalhar para a igreja. E ele morreu rico. A esposa dele ficou com uma quantidade de bens incrível, tá? E além do salário que ela vai cobrar até o último dia da vida dela. Mas ele diz que eu sou burra porque eu não sei de nada, né? Ele é que não sabe disso. Você sabia, Bispo X, que as autoridades cobram, no máximo, as mais altas cobram até 200 mil dólares ao ano? Faz a conta em reais aí para ver. Deve ser parecido ao teu salário, né? Você que estudou tanto. Ele diz que você não sabe o básico da igreja. Ai, ai, você é uma Maria, vai com as outras, ele disse. E outras coisas também que eu não vou colocar aqui, mas olha, Bispo X, eu vou dizer uma coisa. Você tem razão. Você tem razão. Eu sou uma Maria, vai com as outras. Eu sou uma burra. Eu acredito nas coisas que me dizem. Eu escuto uma vez e eu acredito. Tá? Eu não sei nada, não tenho conhecimento, não estudei nada. Você tem toda a razão. Só que tudo isso que eu estou te dizendo, que você tem razão, eu vou levar lá para trás, para o ano de 1991. De lá para cá, cada ano, tá? Cada ano. Eu vou te dizer, porque eu sou uma burra, uma Maria vai com as outras, que eu acredito em tudo, que me falam uma coisa e eu saio acreditando. Eu vou dizer que você também. E eu vou te dizer por quê. Lembra lá quando você recebeu as palestras dos missionários? Bom, eu também recebi, né? Você sabia de tudo? Não, eu também não. Eu não sabia de nada. Tinha internet? Não, não tinha. A gente não tinha livros da igreja, a gente não tinha nada para investigar a igreja. Eu fui uma burra, eu fui uma Maria vai com as outras e eu acreditei em tudo. Eu escutei as palestras dos missionários e me batizei. Tomei a decisão mais importante na vida de uma pessoa, porque ela abre mão de um montão de outras coisas para ser membro da igreja. E eu fui. Por quê? Porque eu senti no meu coração que era o correto. Não é isso o testemunho que vocês dizem que tem? Que uma pessoa sente no coração? Então,
Como você diz que eu não tenho testemunho? Eu senti no meu coração, tá? Eu me batizei, eu servi na igreja, eu fui professora. Sabe como era a vida de professora? Era pegar um manual que está todo definido ali, tudo escrito, com as perguntas que você deve fazer para os membros ali, para os alunos na igreja, com o que você deve ler, os versículos dos livros da Bíblia e do livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e tudo, os versículos que você tem que ler. Você pode dar uma aula e dizer o que você quer? Não, você tem que dizer o que eles querem. E você tem o benefício de duvidar do que você está lendo ali? Não, eles te dizem que você não deve duvidar, que você deve acreditar em tudo, que tudo é verdade, que tudo é de Deus. Quem disse isso para mim? Deus? Não. Me disseram outros membros da igreja. Me disseram os missionários, me disseram o bispo, as presidentes das organizações que lideram mulheres. E eu acreditei, sim. Eu fui uma burra, uma Maria vai com as outras. E você também foi. Porque você passou pelo mesmo processo. E esse testemunho que você diz que eu não tenho e que você tem, ai, meu amigo, esse testemunho é nada mais, nada menos que um desejo enorme que você tem de acreditar que é verdade e de ser igual aos outros que sobem no púlpito e dizem que sabem que José Smith é um profeta de Deus, que o livro de Mórmon é verdadeiro, que a igreja é a igreja única verdadeira na Terra. De tanto você escutar, você tem o desejo de ser igual aos outros, tá? Então esse é o seu testemunho, é um calorzinho no peito, é um sentimento de tranquilidade. Esse é o testemunho, não é isso que dizem para você lá na igreja? Não é isso que você, como bispo, diz para os seus membros quando vão numa entrevista? O testemunho é uma voz suave no seu ouvido, no seu coração, na sua mente. Então você diz que eu não tenho testemunho. Se eu senti tudo isso e eu achava que sabia que a igreja era verdadeira, quem é você para dizer que não era um testemunho? Você tem a mesma coisa, você só tem uma sensação de que é verdade, você não sabe que é verdade, porque essa sensação é um esforço sobrenatural, mental que você faz para acreditar no que outras pessoas dizem lá no púlpito. Por quê? Você seria igual aos outros se você não dissesse que acredita que tudo é verdade? Não. E a necessidade de você ser igual a todos não é tão grande. Você poderia encarar o seu presidente da estaca, o seu presidente da missão, todos os seus líderes, os que estão acima de você, se você dissesse que não acredita em nada, que você não tem um testemunho, que você gostaria de ter, mas não tem um testemunho, não. Então você me julgou, né? Então eu estou dizendo a mesma coisa para você. Você também foi um burro, me dá pena de você é um pobre coitado. Você segue, arrisca tudo que dizem para você, seus líderes, as autoridades. Você não faz o que você quer, você segue eles. Você é uma Maria, vai com as outras. Você vai com o presidente da estaca, com 70 autoridades diárias, você vai com todos eles. Você foi com o seu presidente de missão, que no caso foi o meu também, né? Então, e você, como bispo, como você me julgou, como você me disse burra, ignorante, você não sabe de nada, você não estudou nada, você não tem testemunho, você é uma pobre coitada. Eu fico pensando, você como bispo, você está preparado para entrevistar os seus membros, os membros aí da sua ala, e dizer para eles o que eles devem fazer na sua vida? Você, quando senta na sua cadeira de bispo e senta alguém que disse, bispo, eu estou me sentindo muito triste, acho que eu tenho depressão, o que você diz para ele? Você diz para essa pessoa que ela deve orar mais, ler o livro de Mórmon, pagar o dízimo, ir ao templo. É falta de fé, irmão. É falta de agradecimento a Deus. Não é isso que você diz? Ai. Os bispos da igreja não estão preparados para aconselhar as pessoas. E não é só pelo seu caso, viu, Bispo X? Pelo que você me disse. Por todos os casos. Nenhum bispo tem capacitação na área de saúde mental, na área de educação, de qualquer tipo, para aconselhar uma pessoa. Uma pessoa senta lá e busca uma orientação que pode ser fatal na sua vida. Você dá um conselho para ela que aquilo pode destruir a pessoa, tá?
Se é uma depressão e ela não vai procurar um psicólogo e tomar um medicamento ou se tratar com psicóloga, ela pode morrer, tá? Pode ser fatal na vida dela, um conselho errado. E você, Bispo X, de todos os bispos que eu já escutei, você é o pior deles, porque você aconselhar, ajudar, zero. Tudo contrário, a sua intenção é destruir uma pessoa. A mim não vai destruir porque eu estou muito segura do que eu acredito hoje. Eu estou muito segura do passo importante que eu dei saindo da igreja, dessa corporação empresarial, e tirei meus filhos de lá. Hoje somos livres da igreja mórmon, livres. Você não. Você continua sendo mandado por eles. Você abaixa a sua cabecinha e você diz sim, tá? E você não tem preparação para aconselhar ninguém. Nenhum outro bispo tem. E se tem algum bispo que é psicólogo, psiquiatra, que trabalha na área de saúde mental, na sua vida pessoal, mesmo assim, quando ele está atuando como bispo numa sala do bispado e entrevistando um membro da igreja, ele naquele momento ele é um bispo, ele não é um profissional da área da saúde mental, tá? Então ali naquele momento ele não pode aconselhar ninguém. E você, Bispo X, você que todo mundo sabe quem você é, você menos ainda. Você não tem nem aquele que aqui na Argentina a gente chama sentido comum, aquele sexto sentido, aquele sentimento, aquele feeling que todas as pessoas têm, que eu continuo tendo, que eu achava que era mérito de ser batizada na igreja, o Espírito Santo, a influência do Espírito. Não, porque eu continuo tendo, sabia? Aquela inspiração para decidir as coisas em casa ou com os meus filhos, na minha vida, eu continuo tendo. E você, bispo com sacerdócio de Deus, sendo um bispo da igreja de Jesus Cristo, você não tem nem isso. Você não tem nenhum tato, você não tem nenhuma sensibilidade para ajudar ninguém. E eu vou te dizer uma coisa, Bispo X. Se eu fosse ainda membro da igreja, mesmo assim você não poderia me ajudar, porque eu não sou da sua ala, eu não sou do seu lugar. Você só pode ajudar, entre aspas, como você ajuda, né, a membros da sua ala. Nem de outra ala você não pode ajudar. E eu nem sequer moro no Brasil, nem sou da sua ala, nem da sua estaca. E, para terminar, eu não sou nem membro da igreja mais, porque eu excomunguei a igreja. Eu resignei. E eu acho que você não sabe o que significa resignar, né? Você também não sabe que tem uma página na internet que você entra e você gestiona a sua resignação e tem um advogado lá em Salt Lake que ele faz as resignações grátis para você. Você não sabia, né? Tem tanta coisa que você não sabe. Eu sentiria, olha, sabendo tudo que eu sou, hoje me dá uma vergonha tremenda por você. Sabe aquela vergonha alheia? Eu sinto por você, quando você afirma que eu sou burra, que eu sou ignorante. E eu hoje, sabendo informações da igreja que eu sei, eu tenho vergonha por você, que não sabe nada da igreja. Você sabe só o que te disseram. Mas como você é uma Maria, vai com as outras, tudo bem, né? Mas um conselho, busca aprender antes de chamar os outros de burro, tá? Busca saber sobre a lei de consagração que as tuas autoridades obedecem. Você que não sabe de nada, meu querido, mas eu não tenho raiva de você não, você é só ignorante no sentido de não conhecer a verdade, tá? Era isso que eu queria transmitir hoje, um beijinho para todos. Tchau, tchau.